Olá pessoal, aqui é o professor Diego Brunos falando, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou aqui para falar mais uma vez sobre enfermagem, punção venosa e administração de medicamentos. Isso mesmo, tá certo? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui que toda semana eu estou colocando aqui novidades para vocês sobre esse mundo da enfermagem e administração de medicamentos injetáveis, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho recebido muitas perguntas e é um tema um pouco polêmico também, que é punção venosa em membro inferior. E aí, será que a gente pode ou não fazer? E se pode, quais são as situações que a gente vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, de antemão já vou dizer, tá certo? Punção venosa periférica em membro inferior pode ser feita sim, tá certo? Então pode ser realizada. Porém, a gente vê ela como uma das últimas opções. Não é a primeira opção que a gente deve estar levando em consideração esse tipo de procedimento, que é a punção venosa em membro inferior, tá certo? Antes de mais nada, queria dizer que o que é que as literaturas falam em relação à punção venosa em membro inferior? O que é que as literaturas dizem? Então eu tomo como referência o caderno 4 da Anvisa e o Black Book de enfermagem, que eles trazem um texto muito parecido em relação a esse procedimento. O que é que eles falam? Eles dizem o seguinte, eles dizem que punção venosa em membro inferior deve ser evitada devido aos riscos de tromboflebites, tá certo? Então, tanto o Black Book como o caderno 4 da Anvisa, ele diz que deve ser evitado. Eles não falam assim, ó, a punção venosa em membro inferior não deve ser feita de jeito nenhum. Não, vamos interpretar direitinho, tá certo? Então, deve ser evitado, tá bom? Logo, ele pode ser feito em situações específicas, em último caso, tá certo? Devido a esse risco aí de tromboflebite, que nada mais é do que o tromboembolismo ou a inflamação da veia, tá certo? Tendo em vista que os pontos periféricos, principalmente pacientes que estão acamados, tá certo? Estão em decúbito dorsal durante muito tempo, eles vão ter o retorno venoso mais lento, vão ter o retorno venoso mais prejudicado, podendo causar situações de tromboembolia, tá certo? Ou também de flebite. Então, de antemão, para esses pacientes que eles vão ter esse acesso venoso periférico em membro inferior, tem que ser muito bem monitorado esse acesso, tá certo? Tem que estar olhando se tem sinais flogísticos, que são aqueles sinais de infecção, que é vermelhidão, turgor, tá certo? O aumento daquela temperatura ali naquele local. Ver também a formação de edema, tá certo? E a inflamação do vaso, tá bom? Então, cuidado redobrado se você for fazer uma punção em membro inferior, tá certo? E essas punções, no modo geral, quem é, professor, que a gente vai fazer uma punção em membro inferior? Então, veja só, pacientes que eles estão hospitalizados há muito tempo, ou até mesmo aqueles pacientes que têm que fazer um tratamento de antibiótico terapia, seja por 5, 6, 7, 10, 15 dias, eles vão estar usando sim esse tipo de acesso. Mas precisamente qualquer tipo de acesso venoso periférico, tá certo? Tendo em vista que o acesso venoso periférico, se ele for feito com gel, de acordo com normas da Anvisa, ele vai ter até 96 horas para poder ser trocado, tá certo? Então o acesso, ele pode ficar lá até 96 horas, seja qual for a localização, ou em membros inferiores ou em membros superiores, ele pode ficar até 96 horas. Ele só vai ser trocado se o paciente apresentar sinais de flebite ou mau funcionamento do dispositivo, tá certo? Que seria o quê? O dispositivo ele não está funcionando, ele infiltrou, ele já desgastou, tá certo? Ele não está infundindo bem, ele obstruiu por um coágulo, tá certo? Então esse dispositivo ele deve ser trocado. Ou se não se apresentar sinais de flebite, o membro está muito inflamado, está com vermelhidão, eu vejo que a veia ali não está legal, eu vejo que formou algumas vesículas ali. Então isso é um sinal de flebite que implica dizer que aquele acesso ele deve ser trocado, tá certo? Então pacientes que vão ficar muito tempo, por vezes, eles apresentam esses problemas. Então logo, muitas vezes os membros superiores eles acabam ficando comprometidos, não sendo mais possível, após algumas tentativas, você fazer o acesso em membro superior, tá certo? Sendo assim uma alternativa, poder realizar em membro inferior. Porém, existem situações específicas para isso. Que situações são essas, professor?
Vamos lá. Paciente em home care, aquele paciente que requer cuidados, que já está lá há muito tempo. Paciente idoso, paciente que já está em cuidados paliativos, tá certo? Ele pode ser feito esse acesso em membro superior, sim, tá certo? Só que tem que ter bastante cuidado e bastante cautela. Mas, professor, a gente tem outras alternativas, como o PICC line ou a inserção de um catéter venoso central, professor. Por que vai fazer em membro superior se tem risco de tromboflebite? Cara, existem situações que para o paciente sair de sua casa, paciente em home care, até você levar ele para um ambiente hospitalar, nesse ambiente hospitalar ele ser submetido a um procedimento de cateterismo, tá certo? Fazer a inserção do catéter central vai ser muito complicado. Tá certo? Então, por vezes, o tratamento dele pode estar no final, falta só 2 ou 3 dias, e uma das alternativas vai ser fazer em membro inferior, tá certo? Muita gente critica, coloca logo um PICC line, mas não é todo convênio que cobre PICC line. E PICC line, às vezes, também é muito caro, tá certo? Já o cateter venoso central, ele tem um risco grande de contaminar. Por vezes, alguns pacientes eles não podem ir para o ambiente de casa com esse tipo de catéter devido ao risco de contaminação. Tá certo? Então, todos eles têm riscos, têm critérios e pré-requisitos. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que punção venosa periférica em membro inferior pode ser feita sim, tá certo? É só você ter um pouco de carinho e sensibilidade e você ver qual é a melhor opção para o paciente, tá certo? Então vamos lá. Professor, e os locais que a gente pode fazer? Claro, a gente vai fazer no membro inferior, tá certo? E tem aqui, ó, uma ilustraçãozinha que eu coloquei mostrando as veias que podem ser pulsionadas. Geralmente são as veias do dorso do pé ou na continuidade no membro inferior. Se eu não me engano, deixa eu ler aqui, é a veia safena magna, tá certo? Que é essa veia um pouco mais calibrosa. Claro que anatomicamente ela não vai estar localizada nesse lugar aqui, tá certo? Ela pode mudar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, de acordo com cada pessoa, tá certo? Cada pessoa ela vai ter uma localização, vai ter uma anatomia diferente, principalmente nas localizações das veias, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um procedimento que eu fiz em um paciente, tá certo? Que ele precisou tomar antibiótico terapia e eu fui lá e fiz uma punção em membro inferior. Esse paciente não precisou ser removido para um ambiente hospitalar, tá certo? A gente terminou o tratamento de antibiótico terapia dele em casa e ele ficou bem, tá certo? Então dá uma olhadinha aí nesse procedimento aqui, tá bom? Então, pessoal, esse paciente aí é um paciente idoso, estava em home care, em tratamento com antibiótico terapia, tá bom? Então, ele já tinha perdido o acesso no membro superior várias vezes, foi um tratamento de 15 dias, e devido à idade e ao estado de doença, ele não conseguia manter o acesso no membro superior. Então, a opção para terminar, acho que faltava 2 ou 3 dias para terminar o antibiótico dele, foi a gente fazer essa punção no membro inferior, tá certo? Não é tão fácil, percebam ali que na câmara de refluxo voltou pouco sangue, mas isso é característico de veias de baixo calibre. A gente usou um catéter mais fino, catéter número 24, e a gente conseguiu realizar essa punção para ele terminar o seu tratamento medicamentoso, tá bom? Então, pessoal, nesse próximo procedimento aqui que a gente está vendo agora, percebam que o paciente ele tem um pouco de resistência, ele mexe um pouco. No caso, é um paciente idoso, paciente portador de Alzheimer, pelo qual ele sente um pouco mais de dor, porque realmente a punção ele implica em ser um procedimento um pouco mais doloroso, tá bom? Mas, mesma coisa, o paciente de tratamento de antibiótico terapia, a gente conseguiu fazer a punção e esse paciente concluiu o seu tratamento medicamentoso com um acesso venoso periférico em membro inferior, evitando de deslocar ele para fazer um procedimento mais elaborado, tendo em vista que o mesmo se encontrava em home care. Tá bom, pessoal? Então vejam aí colocando, concluindo aí o procedimento. Vamos lá. Deus abençoe. Então, pessoal, viu aí que dá para fazer sim uma punção venosa em membro inferior? Por mais que seja detalhes, vai doer um pouco mais, o paciente ele pode ficar desconfortável, mas outro critério também que eu queria considerar aqui em relação a acesso venoso em membro inferior é
a gente faz esse tipo de acesso em pacientes que não deambulam, tá certo? O paciente ele não vai estar deambulando com esse acesso no membro inferior, tá certo? E também ele vai estar com todo cuidado, com acompanhamento, principalmente numa equipe multidisciplinar, considerando fisioterapeuta, considerando nutricionista, médico, técnico de enfermagem e enfermeiro, tá certo? Para dar uma assistência de qualidade e para que esse tratamento seja feito da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui e ainda não se inscreveram no canal, vou dizer aqui de novo, se inscreve aqui, toda semana a gente vai estar botando uma novidade diferente, tá bom, pessoal? Então, vamos que vamos e Deus abençoe. Valeu, pessoal!